Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula passada nós vimos um pouco sobre o que é hidrocarbonetos e as classes em que os hidrocarbonetos se subdividem. Hoje nós vamos aprender a dar nome para os hidrocarbonetos. Primeiro nós vamos aprender a dar nome para os hidrocarbonetos não ramificados, isso na aula de hoje, tá? Os hidrocarbonetos que têm cadeia normal. E em uma próxima aula nós vamos ver nomenclatura para hidrocarbonetos ramificados. Mas, por enquanto, vamos ver apenas para os hidrocarbonetos que têm cadeia normal ou cadeia reta. Como eu falei na aula passada, o nome dos compostos orgânicos é dado pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. A IUPAC ela define regras para que o nome dos compostos orgânicos seja o mesmo aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, tá? Então a gente vai aprender não o nome individual de cada composto, a gente vai aprender as regras para dar nome a esses compostos e assim a gente consegue montar o nome praticamente de qualquer composto orgânico. Tem alguns que realmente é definido o nome e alguns deles a gente vai precisar ir lembrando no decorrer do nosso estudo, mas a maioria é definido por regras que a gente vai aprender aqui e que tem como base, a principal dessas regras, é que a maioria dos nomes é composto por três partes, um prefixo, um infixo e um sufixo, sendo que cada uma dessas partes traz um significado, cada uma dessas partes nos diz alguma coisa, como o número de carbono, o tipo de ligação e aí por diante. Mas como é que a gente sabe qual o prefixo, qual o infixo, qual o sufixo e como nós vamos utilizar? Bem, nós vamos ver cada um dos três, tá? Nós vamos ver primeiro o prefixo, o que significa e como nós vamos utilizar, como nós vamos escolher o prefixo. Depois nós vamos ver os infixos e também os sufixos. Os prefixos, esses prefixos eles nos diz a quantidade de carbonos que eu tenho em uma molécula orgânica, tá? Então o prefixo ele simplesmente vai identificar quantos carbonos eu tenho naquela molécula. Em função do número de carbonos que eu tenho na molécula, eu vou escolher um prefixo. Por exemplo, compostos orgânicos que só tenham um carbono, então o prefixo dele, o início do nome vai ser met, tá? Por exemplo, acho que vocês já devem ter ouvido falar em gás metano. Metano começa met, significa que esse gás só tem um carbono em sua estrutura, tá bom? Então, se o composto tiver dois carbonos, se o hidrocarboneto tiver dois carbonos, então a gente vai usar et. Se tiver três, a gente usa prop. Se tiver quatro carbonos, nós usamos but. Se tiver cinco carbonos, usamos pente. E aí percebam, daqui para baixo coincide, por exemplo, com a nomenclatura de título de futebol, né? Um time que é 5 vezes campeão, Brasil, 5 vezes campeão da Copa do Mundo. Então o Brasil é penta. Se o Brasil ganhar mais uma vez, vai ser hexa. E assim por diante. Então daqui para frente, segue-se uma estrutura bem semelhante o que acontece com a contagem de títulos, por exemplo, tá? Mas vamos seguir. Para 5 carbonos, nós temos pente, 6 carbonos, nós temos prefixo ex, 7 carbonos hept, 8 carbonos oct, 9 carbonos none e 10 carbonos dec. Existem compostos que têm mais de 10 carbonos? Sim, existem muitos, tá? No entanto, esses compostos dificilmente você vai precisar se preocupar com o nome dele. Nós vamos aprender até aqui, tá? Compostos de 1 ao 10. E depois de aprender essa parte, vocês conseguem encontrar tabelas contendo o maior número de carbonos, ou até mesmo no livro de vocês conseguem encontrar. No entanto, não é muito cobrado. Normalmente a gente só se preocupa mesmo com nomenclatura de compostos orgânicos até 10 carbonos. Tudo bem, gente? Deu para entender o que é prefixo, então? O prefixo vai ser a parte inicial do nome, tá? Que é definida pelo número de carbonos que eu tenho na molécula. Em função do número de carbonos, você vai lá e conta o número de carbonos. Em função desse número de carbonos, você escolhe qual prefixo você vai utilizar. Tudo bem até aí? Deu para entender o que é prefixo? Vamos seguir então. Além do prefixo, no nome dos compostos orgânicos, nós temos também os infixos, tá? Ou infixo. Os infixos, eles dizem respeito ao tipo de ligação que eu tenho na molécula, que eu tenho entre os carbonos, tá? Como a gente está tratando de hidrocarbonetos, eu vou explicar tudo voltado para hidrocarbonetos. No entanto, essas regras que eu estou falando aqui vão valer para praticamente todos os compostos que nós vamos ver, tá bom? O infixo
como eu já falei, ele diz respeito ao tipo de ligação que eu tenho no composto, tá? O tipo de ligação que eu tenho entre os carbonos do hidrocarboneto, entre um carbono e outro. Qual é o tipo de ligação que eu tenho? Em função do tipo de ligação que eu vou ter, então eu vou escolher o infixo, tá? E uma coisa bacana é que esse infixo ele corresponde de certa forma à classe do hidrocarboneto que nós vimos na aula passada. Por exemplo, hidrocarbonetos que só têm ligações simples, a gente vai utilizar o infixo AN. Só que hidrocarbonetos que só têm ligações simples, tá? Só um tracinho, são chamados de alcanos. A gente viu na aula passada. Então, esse AN, até na aula passada eu deixei destacado. Esse AN aqui está me dizendo que eu só tenho ligações simples. O infixo para ligação simples é sempre AN. Então, sempre que vocês virem no meio do nome de um composto orgânico esse AN, significa que esse composto só tem ligações simples, tá? O exemplo que eu usei agora há pouco, o metano, met, então, opa, se é met eu sei que só tem um carbono, aliás, e AN no meio do nome significa que eu só tenho ligações simples. Tudo bem até aí? Quando eu tenho uma ligação dupla, esses dois tracinhos, tá? Então, eu vou usar o infixo em, caracterizando que eu tenho também um alceno ligação dupla, mas eu vou usar o infixo em, certo? Se eu tiver duas ligações duplas, tá? Eu tenho um aqui, pode ser no início do composto, outra no final, pode ser as duas no meio, enfim, se eu tiver duas ligações duplas, então eu vou usar o infixo dien, tá? E vai pertencer à classe dos alcadienos, tá? Mas eu vou usar o infixo dien. A gente vai ver já já exemplos de como a gente utiliza tudo isso, mas vão lembrando. Só ligações simples eu uso AN, ligações duplas, uma ligação dupla, aliás, eu uso EN, duas ligações duplas eu uso DIEN, três ligações duplas eu vou usar TRIEN, tá? Então, se eu tiver um composto em que eu tenho três ligações duplas, eu vou utilizar o infixo trien, caracterizando que eu tenho um alcatrienos, tá? Um alcatrieno. Mas infixo que eu vou usar, trien. Tudo bem até aí? Se eu tiver um composto em que eu tenho uma ligação tripla, ou seja, três tracinhos ligando um carbono ao outro, então eu tenho um alcino. E, consequentemente, o infixo que eu vou usar é in, tá? Caracterizando ligações triplas. Da mesma forma, se eu tiver um composto em que eu tenho duas ligações triplas, em dois lugares diferentes eu tenho os três tracinhos ligando um carbono ao outro, então eu vou ter um alcadiínos. E esses alcadiínos vai ter como infixo o diin. Deu para entender? Se eu tenho ligações simples, apenas ligações simples no composto, então eu utilizo o infixo AN. Se eu tiver uma ligação dupla, eu vou utilizar EN. Se eu tiver duas duplas, dien. Se eu tiver três duplas, trien. Uma tripla é IN, duas triplas é DIN, e eu não continuei aqui, mas a tabela ela segue, tá? Por exemplo, se eu tivesse três ligações triplas, então seria TRIIN, tá bom? Mas deu para entender essa parte aqui? Ficou claro como esse infixo vai identificar o tipo de ligação que eu tenho no composto? Por fim, nós temos também o sufixo. O sufixo ele serve para nos dizer a função orgânica a que pertence aquele composto. Por exemplo, nós estamos estudando função hidrocarbonetos. O sufixo para os hidrocarbonetos é a letra O, somente a letra O, tá? Então, como nós estamos vendo apenas hidrocarbonetos agora, todos os compostos que nós vamos ver nessa aula, o sufixo você nem precisa olhar a tabela, nem precisa pensar muito. Não é o hidrocarboneto? Nós não estamos falando sobre hidrocarbonetos? Então o sufixo é a letra O, tá? O sufixo é a parte final do nome e identifica a função orgânica a que pertence aquele composto. Esses sufixos vai ser bem tranquilo a forma como a gente vai trabalhar eles, porque em cada aula nós vamos ver uma função diferente. Então, a cada aula nós vamos ver e utilizar um sufixo diferente. Aqui tem até três como exemplo, mas a gente só vai utilizar nessa aula o sufixo O, que é referente aos hidrocarbonetos.
Quando a gente vir algumas funções orgânicas ou quando a gente vir todas as funções orgânicas, aí tudo bem, vocês vão ter que parar e pensar sobre qual sufixo você vai utilizar. Mas por enquanto, essa parte é bem tranquila. Todos os compostos que nós vamos ver hoje, sufixo letra O, caracterizando que eu tenho um hidrocarboneto, tá bom? Vamos agora dar nome para esses compostos aqui, para vocês entenderem bem como é que funciona. O nome, como eu já falei, é a junção do prefixo, infixo, sufixo. Então, tudo que a gente tem que fazer é juntar essas três partes para cada um desses compostos. Sendo que nós já sabemos que o prefixo é o número de carbonos. Então, para esse composto aqui, para eu determinar qual é o prefixo, eu só tenho que saber quantos carbonos eu tenho aqui. E a gente já sabe que compostos que são notados assim na fórmula esquelética ou fórmula em traços, a gente tem carbonos nas extremidades, então eu tenho um carbono aqui, ó, na extremidade, tem um outro carbono aqui na outra extremidade, certo? E nós temos também carbono nos vértices, ou seja, em todos os lugares em que uma linha encontra com a outra. Então eu tenho carbono aqui em cima, ó, aqui e aqui. Perceba que eu já marquei, ó, todas as extremidades, as duas extremidades, como por enquanto são hidrocarbonetos não ramificados, só vamos ter cadeias retas, não vamos ter nenhuma que tenha ramificação por enquanto, tá? Então fica mais tranquilo, a gente marca as duas extremidades, tem um carbono lá, e tem também nos vértices, aqui onde as linhas se encontram. Feito isso, nós já conseguimos contar quantos carbonos eu tenho aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Qual é o prefixo utilizado para quando se tem 5 carbonos? Vamos lá, tabela dos prefixos, 5. Quando eu tenho 5 carbonos, eu uso pente. Então, vamos colocar aqui, tenho pente, tá? Já definimos então o prefixo. Vamos para o infixo. Qual é o tipo de ligação que eu tenho nesse composto? Eu tenho só ligações simples, eu tenho uma ligação dupla, eu tenho ligações triplas. Observando aqui, nós podemos perceber que todas as ligações são simples. Se as ligações são simples, então ligação simples eu uso an. Então, vai ficar pentan. Terminação, ou seja, sufixo, a gente sabe que isso aqui é um hidrocarboneto, tá? A gente está vendo hidrocarbonetos e a gente consegue entender que isso aqui é um hidrocarboneto porque, percebam, aqui não aparece nada, nenhum símbolo de outro elemento. E quando não aparece símbolo de nenhum outro elemento, eu sei que aqui só tem carbono e hidrogênio, tá? Se só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto e, portanto, a gente vai utilizar a terminação ou sufixo O. Tudo bem? Então, o nome desse composto, pentano. Tudo bem, gente? Simples, né? Bem tranquilo para a gente definir o nome de compostos orgânicos, não é assim? Vamos ver esse outro exemplo, esse segundo exemplo. Vejam só, tenho que determinar o prefixo e eu determino isso contando a quantidade de carbonos que eu tenho nesse composto. Nós já vimos que eu tenho carbono nas extremidades, então um no início e um no final, eu já sei que eu tenho aqui. E tenho também nos vértices, então eu tenho carbono aqui, aqui também, aqui em cima, de novo e pronto. Ao todo, quantos carbonos nós temos nesse composto? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tenho 8 carbonos, então eu preciso achar o prefixo para 8 carbonos. Vamos lá. Quando eu tenho 8 carbonos, eu tenho então o prefixo oct. Então, oct, tá? Nesse composto, qual é o tipo de ligação que eu tenho para a gente definir o infixo? Aqui podemos ver que eu também só tenho ligações simples. Se eu só tenho ligações simples, então eu vou utilizar an. E por fim, precisamos ver o sufixo. Mas percebam, aqui eu não tenho símbolo de nenhum outro elemento, tá? De nenhum elemento, apenas a fórmula em traços. E sendo assim, eu sei que aqui só tem carbonos e hidrogênio. Se só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto e terminação é letra O. Tudo bem, gente? Deu para entender? Vejam esse terceiro exemplo. Aqui nós temos carbono nas extremidades. Percebam, aqui eu tenho uma ligação dupla, tá? Mas aqui eu só tenho um carbono aqui, tá? Então eu tenho um carbono aqui nessa extremidade, no início, outro carbono aqui no final e temos também um carbono aqui no vértice, onde uma linha se encontra com a outra. Então ao todo aqui nós temos 3 carbonos. Se eu tenho 3 carbonos, qual é o prefixo que eu devo usar? 3 carbonos, prop. Então, prop, tá? Vamos agora para o infixo.
O infixo diz o tipo de ligação, e percebam, aqui a gente já viu, eu tenho uma ligação dupla. Se eu tenho uma ligação dupla, então tá aqui, uma ligação dupla eu vou utilizar em. Então, propen e terminação, nós sabemos que isso aqui é um hidrocarboneto, tá? Só tem carbono e hidrogênio, então terminação O. Então o nome desse composto é propeno. Deu para entender esses 3 exemplos, pessoal? Espero que sim. Vamos seguir, tá? Continuando aqui, esse quarto exemplo, vejam esse composto. Quantos carbonos nós temos? Ou seja, qual o prefixo nós devemos utilizar? Eu acho que vocês já perceberam que aqui eu vou ter 3 carbonos. Mesmo sem destacar, veja só, eu tenho um carbono, tá? 2 e 3, tá? Então eu tenho 3 carbonos. 2, um em cada extremidade, mais um aqui no vértice, tá? Então tem 1, 2, 3. Vocês não precisam destacar onde se tem carbonos. Apesar de que nesse início, quando a gente está começando a dar nome, muitas vezes é bom fazer esse destaque porque ajuda para que a gente não confunda a quantidade de carbonos que temos, tá bom? Mas não é obrigatório. Então nós temos 3 carbonos, já sabemos qual é o prefixo, tá? Prop, 3 carbonos, utilizamos prop. E aqui nós temos uma ligação tripla, 1, 2, 3 tracinhos, ligação tripla. Quando eu tenho uma ligação tripla, eu vou utilizar IN. E por fim, sabemos que isso aqui é um hidrocarboneto, pois só tem carbono e hidrogênio, não tem o símbolo de nenhum outro elemento químico nesse composto, então, terminação O. Acho que já está ficando bem simples, né, definir os nomes. Então, vamos ver esses 2 compostos aqui, tá bom? Percebam, esse composto de cima, nós temos um carbono, 2, 3, 4, 5. O de baixo, nós também temos 1, 2, 3, 4, 5. Sendo assim, o prefixo para todos dois é pente, tá? Tipo de ligação que eu tenho nesses compostos? Bem, esse composto aqui de cima, eu tenho uma ligação dupla aqui. O composto aqui de baixo também tem uma ligação dupla. É em lugar diferente, mas eu tenho uma ligação dupla. Então, em. Como eu sei que isso aqui é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, então terminação O. Então percebam, o nome desses 2 compostos, pelas regras que a gente viu até agora, seria o mesmo. Apesar de que esses 2 compostos não são o mesmo. Existem entre eles algumas diferenças. Essa ligação dupla em lugar diferente indica que eu tenho compostos diferentes. Então, só por as regras que nós vimos até agora, não daria para diferenciar o nome desses 2 compostos. É por isso que a gente precisa acrescentar mais uma regrinha bem simples, mas a gente precisa acrescentar mais uma regrinha, tá? Então o nome desses compostos não pode ficar penteno, tá? Porque senão seria igual para todos os dois. Tudo bem? O que nós vamos fazer então para conseguir dar o nome a esses compostos e diferenciar o nome, para que o nome dos dois seja diferentes? Todas as regras que a gente já viu até agora vão continuar valendo, tá? A gente só vai acrescentar uma regrinha a mais para que a gente consiga diferenciar o nome desses 2 compostos. E a regra é, sempre que eu tenho um composto que tem mais de 3 carbonos e apresenta ligação dupla ou ligação tripla, obrigatoriamente eu tenho que numerar os carbonos que tem nesse composto, tá? Eu preciso numerar da seguinte maneira. Por exemplo, nesse aqui eu vou numerar dizendo que esse primeiro carbono aqui, esse vai ser o carbono de número 1, tá bom? Esse daqui vai ser o carbono de número 2, esse aqui vai ser o carbono de número 3, esse número 4 e o último aqui da ponta, tá? Ele vai ser o carbono de número 5, certo? Então, eu numerei, tenho que partir sempre do 1 e numerar em sequência, tá bom? Por que eu comecei aqui do final? Poderia começar do início? Sempre tenho que começar do final, posso começar do início, como é que eu defino por onde começar? Bem, você sempre tem que começar por uma das extremidades. Qual extremidade você vai iniciar a numeração? Você vai escolher em função de onde está a ligação dupla. Você vai começar a numerar sempre do lado mais próximo dessa ligação dupla ou da ligação tripla. Então, vejam, como a ligação dupla estava aqui no final, era bem mais fácil, bem mais perto dela, a extremidade que está aqui no final. Então, comecei daqui, tá? Por isso que eu defini que esse seria o 1. Tudo bem? Veja o de baixo.
essa ligação dupla aqui nesse composto aqui de baixo está mais perto do início ou mais perto aqui do final desse composto? Mais perto do início, né? Então eu tenho que começar a numerar daqui, ó. Então dizer que esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, aqui é o 4 e aqui o carbono de número 5. Feito isso, depois de fazer a numeração desses compostos, aí eu consigo dar o nome. A gente vai já para o nome, mas antes ficou claro como é feita essa numeração. Eu vou sempre iniciar de uma das extremidades, tá? E sempre inicio da extremidade que está mais próxima à ligação dupla. Então, percebam, aqui a ligação dupla já está colada aqui na extremidade. Então, fica lógico que esse é o lado mais próximo da ligação dupla. Aqui, poderia até haver dúvida. Então, você deveria contar 1, 2. Opa, já cheguei na ligação dupla. Se eu começasse pelo outro lado, aqui pelo final, seria 1, 2, 3. Só no carbono 3 é que eu chegaria próximo da ligação dupla. Então, por aqui ficaria mais próximo, tá bom? Então, essa é a regra que vocês vão utilizar. O lado mais perto da ligação dupla, você começa a numerar por aí, tá? Lembrando, todo composto que tenha mais de 3 carbonos e tenha uma ligação dupla ou uma ligação tripla, você tem que numerar esse composto para poder dar o nome, tá bom? Vamos então dar o nome para esses compostos. Agora a gente consegue dar o nome e vai usar as mesmas regras, tá? Primeiro, prefixo. Quantos carbonos eu tenho aqui? 5, já contamos, tá? Sendo assim, o prefixo para esse composto, se eu tenho 5 carbonos, eu vou usar o prefixo pente, tá bom? O infixo, nós já sabemos que é em. No entanto, nós já sabemos que tem uma ligação dupla e, portanto, se tem uma dupla, em. No entanto, a gente precisa dizer onde está a ligação dupla para conseguir diferenciar o nome desse composto aqui de cima para o composto de baixo. E como é que eu identifico onde está essa ligação dupla? Essa ligação dupla vai estar sempre entre dois carbonos, e você vai sempre dizer que ela está no carbono de menor número. Por exemplo, aqui está entre o 1 e o 2, está entre o carbono 1 e o carbono 2. Então você vai dizer que essa ligação dupla está no carbono 1, e vai notar da seguinte forma. Vejam só, estava pente, que é o prefixo, então você coloca um tracinho, tá? Identifica em qual carbono você tem a ligação dupla e depois você diz que tem uma ligação dupla, tá? Então, pente, tem 5 carbonos, eu tenho uma ligação dupla que está no carbono 1. Ficou claro? Deu para entender? Lembrando, a ligação dupla está entre o 1 e o 2, mas você nota sempre o menor número, tá? Então, por isso que eu coloquei o 1 aqui. Você não pode colocar o 2, tá? Se tiver entre o 1 e o 2, você tem de dizer que está no 1, tá bom? Então, pente, 1 em, terminação, nós sabemos que isso aqui é um hidrocarboneto, então pente, 1eno. Já esse segundo composto, eu também tenho 5 carbonos, então eu sei que também o prefixo vai ser pente, tá? A mesma coisa, 5 carbonos, pente. E sei também que aqui tem uma ligação dupla. No entanto, essa ligação dupla aqui não está entre o 1 e o 2, está entre o 2 e o 3. Como eu preciso utilizar o menor número, então eu vou dizer que está no carbono de número 2. Então, pente 2 em, ou seja, pente 5 carbonos, ligação dupla que está no carbono de número 2. E se está anotado 2 aqui, você sabe que é porque está entre o 2 e o 3, tudo bem? Nota sempre o menor número, tá bom? E finalmente, sufixo, que nós sabemos que é a letra O, indicando que isso aqui é um hidrocarboneto. Ficou claro, gente? Para entender como é esse sistema de numeração, é simples, né? Espero que vocês estejam entendendo. Eu tenho aqui mais 3 exemplos para a gente conseguir compreender bem como é dado o nome desses compostos. Então vejam só, aqui esse hidrocarboneto aqui ele não está anotado na fórmula esquelética. E quando ele não está na fórmula esquelética, muitas vezes é até mais simples, mais fácil a gente dar o nome, porque o prefixo fica bem mais simples de a gente contar. Fica bem mais fácil da gente entender quantos carbonos eu tenho aqui nesse composto, tá? Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Quando eu tenho 4 carbonos, então eu vou utilizar o prefixo but, tá? Percebam, está mudando a forma como é notado os compostos, mas não muda a forma como a gente dá o nome. Vou continuar dando o nome com prefixo, infixo, sufixo, tudo bem? E lembrando da outra regra que falei agora há pouco, qualquer composto que tenha mais de 3 carbonos,
e que tenha uma ligação dupla, eu preciso numerar. É o caso desse, ó. Esse aqui tem 4 carbonos e tem uma ligação dupla. Sendo assim, eu preciso numerar esse composto. Vou começar por onde? Aqui, por esse carbono inicial, ou aqui pelo outro lado, nesse carbono final, pelo CH2 ou pelo CH3. Lado mais próximo da ligação dupla. Então, eu tenho de começar aqui pelo CH2. Dizer que esse primeiro carbono aqui, esse carbono aqui é o primeiro, é o número 1. Então, esse é o 2, 3 e carbono de número 4. Quando a gente numera, então é simples dizer onde está a ligação dupla. Eu já estou vendo que tem uma ligação dupla, sei que vou utilizar o infixo em, mas eu preciso dizer onde está essa ligação dupla. Como ela está entre o 1 e o 2, então eu digo que está no 1, tudo bem? Então, but 1 em, e tá vendo que aqui eu só tenho carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. Se eu só tenho carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto e, portanto, terminação ou sufixo O. O nome desse composto, então, fica but-1eno. Vejam agora esse composto. Olha só, aqui nós temos um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Tenho também ligações triplas aqui. Então, se eu tenho mais de 3 carbonos e tenho uma ligação dupla ou uma ligação tripla, eu tenho que numerar o composto. Nós já sabemos disso. Vamos numerar então, depois a gente dá o nome, define o nome. Percebam, eu tenho que começar do lado mais próximo da ligação dupla ou da ligação tripla, tá bom? Então, de novo, eu tenho que começar desse lado aqui. Se eu começasse do lado oposto, iria demorar muito até eu chegar na ligação tripla, tá? Então, eu começo daqui. Eu digo que esse é o carbono 1, esse daqui é o carbono 1, tá? Esse carbono aqui é o 2. Aqui nós temos o carbono 3, o quarto, ou carbono 4, 5, 6, 7 e 8. A letra sai estranha, mas tá valendo, né? Então, temos 8 carbonos. Se nós temos 8 carbonos, então nós podemos agora começar a dar o nome. Qual é o prefixo que eu vou utilizar? 8, então é oct. Nós temos também ligações triplas, nós temos 2 ligações triplas. E assim como a gente identifica quando eu tenho a dupla, se eu tiver uma tripla ou 2 triplas, eu também preciso identificar. Eu preciso dizer onde está cada uma dessas ligações triplas que eu tenho nesse composto, tá? Por exemplo, aqui, essa primeira ligação, ela está em qual carbono? Está entre o 1 e o 2. Se está entre o 1 e o 2, você sabe que vai notar e vai dizer que está no carbono 1. Mas eu tenho também uma outra ligação que está entre o 3 e o 4. Então, eu vou notar que está no carbono 3. E eu preciso notar as duas, então vai ficar assim, ó. Oct, traço, 1, separa por vírgula, tá? Os dois números onde tem ligações triplas. E eu estou dizendo que eu tenho oct. No carbono 1, eu tenho uma ligação tripla. E no carbono 3, eu também tenho uma ligação tripla. Então, no 1 e no 3, ligações triplas. Quando eu tenho duas ligações triplas, eu uso o infixo di-in. Olha só, duas ligações triplas, infixo di-in. Então, oct, no 1 e no 3 eu tenho ligações triplas, então di-in e terminação. Como isso aqui é um hidrocarboneto, então terminação O. Tudo bem, gente? Deu para entender isso aqui? De novo, olhando o nome aqui, a gente consegue identificar oct, eu tenho 8 carbonos. Esse di-in significa que eu tenho duas ligações triplas. E o 1 e o 3 me dizem onde estão essas ligações triplas. Eu tenho uma ligação tripla no 1, que no caso é entre o 1 e o 2. E eu tenho também uma ligação tripla no 3, que no caso é entre o 3 e o 4. A gente já sabe, só que a gente nota sempre o menor número. Tudo bem? Ficou claro? Por fim, nosso último exemplo é esse composto aqui, tá? Nós precisamos, de novo, numerar, porque nós já estamos vendo que temos aqui mais de 3 carbonos e temos ligações duplas, então precisamos numerar. Nesse caso, perceba que se eu numerar dessa extremidade, partindo dessa extremidade aqui, então vai ser, eu só vou ter ligação dupla no terceiro carbono. 1, 2, 3. Só agora eu cheguei no carbono que eu tenho ligação dupla. Já se eu começar do lado oposto, então logo no carbono 1 eu já tenho uma ligação dupla. E sendo assim, eu tenho de começar dessa extremidade, tá? Porque eu começo sempre do lado mais próximo à ligação dupla, certo? Começo sempre numerado do lado mais próximo à ligação dupla. Então esse é o carbono de número 1,
o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vejam só, numerei aqui e consequentemente já contei também quantos carbonos eu tenho, né? Eu tenho 9 carbonos e se eu tenho 9, o prefixo que eu vou utilizar é none, tá? Então, já sei qual é o prefixo. Eu preciso agora informar onde eu tenho ligações duplas, já que eu estou vendo aqui que tem ligações duplas, tá? Eu preciso informar onde estão essas ligações duplas. E onde é que eu tenho ligação dupla aqui? Eu tenho uma ligação dupla entre o 1 e o 2, então vou notar que eu tenho no 1. Eu tenho também entre o 3 e o 4, então eu preciso dizer que eu tenho ligação no 3. E eu tenho também entre o 6 e o 7. Vai ficar da seguinte forma então. Ó, eu tenho ligação dupla no carbono 1, no carbono 3 e no carbono 6. Lembrando, eu separo aqui por vírgula, tá? Não precisa deixar espaço, não precisa fazer nada, apenas colocar essa vírgula. Isso indica que eu tenho uma ligação dupla no 1, outra no 3, outra no 6. Como eu tenho então 3 ligações duplas, eu tenho aqui 3 ligações duplas, então 3 ligações duplas eu uso tri-en. Então, none, 9 carbonos, no 1, no 3 e no 6 ligações duplas, tri-en, tá? 1, 3, 6, tri-en e terminação hidrocarboneto, então terminação O. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Esse conteúdo é simples, é só uma questão de juntar, de identificar o número de carbonos e o tipo de ligação, vocês já viram. A numeração, lembra que sempre começa do lado mais próximo da ligação dupla, tá bom? Ou da ligação tripla. E é isso, espero que vocês tenham compreendido. Nós ficamos por aqui. Na próxima aula nós vamos ver nomenclatura para hidrocarbonetos ramificados. Até mais!